Vamos continuar louvando ao Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Com força. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda ao Senhor. Tu mereces, ó Pai, todo o nosso aplauso, toda a nossa adoração. Enche-nos com a tua presença nessa manhã, ó Pai. Aleluia! Aleluia! Senhor, Senhor. Amém. Sem sombra de dúvida, esse é o melhor dia da nossa semana. O dia em que nós nos reunimos como igreja para cultuar o nome do Senhor. Amém? E se você está muito alegre com isso, esses dias a Antonella disse para mim, é estranho uma frase que a gente diz na igreja, né? Você está feliz com o Senhor? Diga amém. Alguém pode estar triste com o Senhor? Acredito que não, né? Então certamente. Mas se você está feliz com tudo que o Senhor tem feito na sua vida, se você está feliz de chegar aqui e poder rever o seu irmão cheiroso, bem vestido, arrumado, bonito. Eu cheguei na porta hoje, vi o Marcelo e a Tati, e uma das coisas que eu disse para a Tati, desculpa Marcelo, para ti não costuma achar homem bonito, mas disse para a Tati, Tati, que bonita que tu tá, bem maquiada, aqui recebendo os irmãos na igreja. Olha para quem está do seu lado, diga, que bom te ver aqui nessa manhã, meu irmão, que bom te ver bem em saúde, que bom te ver bem arrumado, ver saudável, com coração alegre. Que bom estarmos aqui para cultuar o nosso Senhor. Aleluia! Bom ver vocês. Oi. Amém. Podemos sentar. A Dani disse para mim que bom lhe ver aqui, pastor, não maquiado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gostaria de fazer 3 coisas importantes antes de nós abrirmos a palavra lá em João, capítulo 4, versículo 35, não leia ainda. Primeira delas, parabenizar. Essa igreja se alegra muito quando os nossos jovens e adultos, irmãos, conseguem dar um passo que é em relação aos estudos, à universidade, à faculdade, graduação, e se capacitarem para aquilo que é o nosso primeiro ministério, que é o nosso trabalho. Esses dias, escutando o pastor Russell Shedd, ele nos explicou e corrigiu o entendimento que a igreja tem sobre o chamado, de que só pastor tem chamado, ou só quem vive de tempo integral tem um chamado. Mas quando a palavra fala de um chamado, fala de um convite de Deus para a vida eterna. Esse é o chamado de Deus. Então todo crente tem chamado.
quer seja de tempo integral trabalhando na igreja, na sua célula ou principalmente no seu trabalho. Você é chamado por Deus para ser o melhor profissional da empresa e fazer a sua função com excelência e engrandecer o nome do Senhor através dela. E por isso, nessa manhã, eu gostaria de honrar Deus pela vida de Elaine, né, que se formou ontem na Unicinos em nutrição. É isso? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Amém. Agradecendo a Deus, porque Ele deu condições, capacidade intelectual, condições de tempo, financeiras para o Rafael, né, suprir todo esse curso caro para Elaine, né? Rafael, agora Deus vai te abençoar, tu pode deixar de trabalhar que ela daqui para frente, né, vai tomar a frente e vai se responsabilizar pelo resto. Gostaria de parabenizar também uma pessoa muito especial, que é a nossa querida secretária aqui da igreja, né, que no sábado passado, é isso, ela também se formou num curso de secretariado. Como é que é? É isso aí? Esse é o nome? Grita aí porque tu deve ter um nome mais técnico. É isso mesmo? Curso de secretariado, viu como eu não estou tão mal? Né? E a Miriam ficou entre as 5 melhores alunas da turma. Né? E graças a Deus por isso, porque a Miriam é funcionária aqui da igreja, isso nos honra demais, porque nós temos uma das 5 melhores secretárias de Porto Alegre. Amém? Parabéns, Miriam, que Deus te abençoe. Aqueles irmãos que estão estudando, né, irmãos novos ou bem mais velhos, como Carlos Eduardo, animo vocês a continuarem. Bem mais velhos não, Carlos Eduardo tem quase a minha idade, né, Nenê? Isso aí. Animo os irmãos a continuarem estudando. É um dia abençoado na nossa vida. Aqueles que podem e que querem. Tem gente que não quer, né, que diz assim, eu não nasci para isso. Né, mas aqueles que querem, que podem, que conseguirem alcançar isso, continuem estudando, não desistam, não desanimem, continuem se esforçando para um dia chegar lá e ganhar o seu merecido diploma e conseguir ser ainda mais capacitado para a sua função e para o seu primeiro ministério. Amém? Gostaria de notar a presença virtual do nosso querido Marquinhos e a nossa querida Sabrina, né, que estão nos assistindo lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei sabendo através do Vanderlei que eles estariam nos assistindo. Se de fato estão, se não cortou a conexão, que Deus abençoe vocês. Venham para Porto Alegre, principalmente agora no inverno, para curtir um frio, né? Eles estão lá só no calor. Deus abençoe vocês, Marquinhos e Sabrina. João capítulo 4, versículo 35, enquanto você abre, pastor Ivan está conosco nessa manhã. Que bom, viajamos essa semana juntos. 960 quilômetros até Telemaco Borba, e chegamos ontem às 4 horas da tarde, e ele esteve na formatura de Elaine, para que eu pudesse estar hoje ministrando a palavra nesta manhã. Obrigado, pastor Ivan, por, apesar de toda a canseira, estar conosco nessa manhã. E a irmã Marlene, como sexo frágil, né, não conseguiu fazer a mesma coisa que o pastor Ivan. E ficou também cuidando das netas. Ali ele já defendeu, se levantou em defesa da sua amada esposa. João capítulo 4, versículo 35. Eu gostaria de dizer para você uma coisa. Depois de nós virmos com mensagens tão profundas, Antonella me disse esses dias, Olavo, a mensagem de domingo passado estava muito boa. Irmãos, eu fico que eu não consigo me conter quando eu recebo um elogio da minha esposa. Né? E ela disse para mim, estava muito boa, meu amor, muito boa. E ela disse, eu só temo que às vezes a gente não consiga extrair toda a profundidade da palavra de um livro como o livro de Richard Baxter. Portanto, nessa manhã, nós vamos mudar radicalmente. E nós não vamos dizer absolutamente nada de tudo aquilo que eu acredito que os irmãos já sabem. Conforme cada ponto que eu for falando, você vai dizer, isso eu já sei, pastor, para que você está repetindo? E eu estou repetindo porque é muito importante consolidar essas coisas, porque essa é a visão da nossa igreja, amém? E além disso, eu creio que hoje
repousará sobre a igreja. A segunda palavra profética, a primeira veio através do lábio do presbítero Carlos, né, quando ele disse que uma prosperidade de Deus repousaria sobre a igreja, um novo ofertar, uma nova maneira de nós entendermos a oferta, darmos com generosidade e recebermos o Senhor, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu recebi de Deus, Carlos, recebi de Deus. Não estava preparado para ofertar, mas me preparei depois da tua oferta. E eu recebi sobre a minha vida uma prosperidade diferente. Não somente para a gente usufruir, mas uma prosperidade para que possamos ser muito mais generosos, para dar com alegria. Melhor é dar do que receber. E a segunda palavra está lá em João, capítulo 4, versículo 35, parte B. Que Jesus diz para os seus discípulos há mais de 2000 anos: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Repita assim comigo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver os campos e perceber que eles estão maduros para uma grande colheita, na minha vida, na minha rua, no meu bairro, na minha célula e sobre a minha família. Aplauda o Senhor. Amém. Existe uma palavra profética de Deus essa manhã sobre a igreja. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros, eles estão brancos, eles estão prontos para uma colheita, para uma grande colheita. Não falta mais nada, eles estão prontos. E uma das perguntas nessa manhã é: você acha que as palavras de Jesus quanto a uma ceifa madura se aplicam hoje, sim ou não? Onde vemos evidências de os campos estarem brancos e prontos para serem colhidos? As nações estão se arrependendo? Está havendo um grande mover em nossa sociedade? E a igreja organizada está despertando ou continua dormindo? Os líderes religiosos estão famintos por avivamento, buscando novamente a Cristo? Há um grito de santidade nessa geração? Com poucas exceções, eu não vejo nada disso acontecendo. Não sei se você vê. Com poucas exceções, eu não consigo ver no meio da igreja vidas que têm se multiplicado tanto, com exceções, ao ponto de nós dizermos de fato que os campos estão maduros para as colheitas. Porque se os campos estão brancos para a ceifa, por que não vivenciamos uma grande colheita de almas nos dias de hoje? Há mais de 2 décadas, nos anos 80, os especialistas em crescimento da igreja começaram a se concentrar em novos métodos para produzir uma colheita mais eficaz. E eles declararam: a igreja deixou de ser relevante para a sociedade moderna. Ela está muito tradicional, inatingível e precisa ser atualizada. Temos de nos tornar mais contemporâneos. Não podemos mais nos dar o luxo de pensar pequeno. E foi nesse momento, na década de 80, que a igreja, tentando se contextualizar ou ser mais contemporânea, que vieram a ideia dos megatemplos e das mega-igrejas. Igrejas auditórios, onde as pessoas vinham e participavam de um grande show, de um grande evento. E depois de uma década se notou que, ao invés do evangelho se fortalecer, o evangelho se enfraqueceu, se debilitou. E os crentes deixavam de ser crentes genuínos para serem crentes nominais, porque eram crentes apenas de banco, que iam para a igreja para assistir grandes espetáculos. Essa foi a década dos grandes templos. Mas ao passar este tempo, as estatísticas mostram
tragicamente que este crescimento havia sido apenas a migração de crentes de igrejas menores para essas mega igrejas. E infelizmente o número de pessoas somadas ao reino de Deus foi muito menor do que o esperado. Nós costumamos dizer, irmãos, que nós não estamos pregando para trazer crentes de outra igreja. Portanto, se algum dia você encontrar um amigo seu que é crente, já congrega em outra igreja, por favor, não convide-o para congregar aqui. Nós recebemos alguns irmãos, algumas famílias queridas, que Deus planta no nosso meio, mas por favor, não convide nenhum membro de outra igreja para congregar aqui. Você sabe por quê? Porque os campos estão maduros para a colheita. Nós queremos que Deus nos dê uma colheita de pessoas novas. Amém? Queremos que a cidade de Porto Alegre seja avivada por um grande mover de almas salvas e transformadas, tiradas das mãos do diabo e levadas para o céu. Não queremos somente fazer a igreja crescer, mas queremos que o reino de Deus seja acrescentado nessa terra. Eu não sei se você sabe qual é a população da cidade de Porto Alegre. Eu creio que aproximadamente 1.800.000 pessoas, quase 2 milhões de moradores tem a nossa cidade de Porto Alegre, se não me falha a memória, se os meus dados estão corretos. Imagine um irmão que se de fato, a palavra não mente, que eu sei que não mente, se de fato essa palavra serve também para os dias de hoje, e estes campos estão maduros, a nossa cidade de Porto Alegre está madura para a colheita em pouco tempo, eu e você, essa pequena igreja, pode alcançar 10% da nossa cidade, amém? Em pouco tempo, essa pequena igreja pode alcançar 10% da nossa cidade. 10% são quantas pessoas? 200.000 pessoas. Quantas vezes por domingo, Maurício, nós vamos ter que fechar o Beira-Rio para fazer as nossas celebrações lá? 4. Até lá o Beira-Rio, o Inter já vai ter que ter construído um outro estádio. Ou vamos entrar com um processo para pegar lá o estádio do Grêmio. A gente consagra aquele estádio, quebra tudo que tem de ruim, né? Oi? Isso, daí o Grêmio já vai estar na arena. E a gente usa aquele estádio para fazer algo de bom lá. Irmãos, se a palavra diz que os campos estão maduros, que a colheita está madura, já está pronta para colher, o que a sua célula está esperando para crescer? O que você está esperando para pregar o evangelho para aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor? A palavra diz: olhem e vejam os campos, e eles estão prontos, eles estão maduros. A cidade de Porto Alegre está madura para receber um grande crescimento de almas salvas e transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pastor Abe Uber, através de uma visão que ele recebeu de Deus, ele conseguiu transformar toda uma cidade chamada Santarém, que tem 200.000 habitantes, e hoje a igreja lá de Santarém tem quantos membros? 60.000 membros. Quase 25, mais de 25% da cidade já professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 30%. Irmãos, se de fato os campos estão maduros, receba essa palavra profética sobre a sua célula. Em pouco tempo, a sua célula vai multiplicar. Mas Jesus respondeu essa pergunta: se os campos estão brancos para a ceifa, por que não vivenciamos uma grande colheita de almas? Abre lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, e você vai ver Jesus respondendo essa pergunta. Ele não está falando sobre o mesmo assunto e nem respondendo literalmente essa pergunta. Mas em outro período da Bíblia, em que Jesus fala de uma colheita que está pronta para ser colhida,
Jesus diz assim, Jesus responde essa pergunta de maneira muito simples. A colheita é grande, é muito grande, são 2 milhões de habitantes. A colheita é deveras muito grande. Mas os trabalhadores é que são poucos. Mas a pergunta é, se as igrejas estão tão cheias, por que há tão poucos trabalhadores? A verdade é que a maioria dos frequentadores de igreja são como os milhares que foram voluntários a ir com Gideão no Velho Testamento. Deus viu medo em muitos deles. Dentre os milhares, só 300 foram escolhidos para a batalha. Existem tantos crentes, mas tão poucos estão dispostos a ganhar vidas e cuidar bem delas. A verdade é que as igrejas estão cheias de muitas pessoas que não estão dispostas a trabalhar para o Senhor. As igrejas têm muitos crentes que se dizem crentes, que talvez até sejam crentes, mas que de fato já confessaram que não estão dispostos a cuidar de ninguém, a se incomodar com o problema de ninguém, a gastar o seu tempo, a gastar o seu telefone e se preocupar com a salvação de alguém. O próprio Jesus diz: a colheita é muito grande. Lá em João 4,35 diz: a colheita está madura, está pronta. O problema é que tem pouco trabalhador. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você é um trabalhador da colheita do Senhor? Eu gostaria de, nessa manhã, transmitir para os irmãos 4 passos ou 4 princípios importantíssimos. E talvez nos próximos domingos nós vamos estar falando sobre alguns princípios importantes da nossa igreja que movem a igreja a continuar fazendo a sua missão. Alguns princípios que talvez já são conhecidos por todos, mas são necessários que sejam lembrados constantemente para que o Senhor continue agregando os frutos à sua célula, à sua vida, no meio da sua família, amém? E o primeiro deles, é Deus quem deixa pronta a colheita. Se você quiser anotar aí, é Deus quem é o responsável por deixar essa colheita pronta. Eu os enviei para colher, em versículo 38 desse mesmo texto de João 4, eu os enviei para que vocês colhessem o que vocês não cultivaram. Jesus está falando com os discípulos, depois de conversar com uma samaritana, ele diz: eu estou enviando vocês para colherem aquilo que vocês não plantaram, aquilo que não produziu nenhum esforço para que vocês pudessem colher. Eu estou enviando vocês para que vocês colham na minha fazenda. Pode entrar. As árvores estão cheias de fruto. Só precisam de trabalhadores que estejam dispostos a colher esses frutos que são de Deus, são produzidos por Deus, porque é Deus quem deixa pronta a sua colheita. Não fomos chamados por Deus para converter pessoas, pois é só Deus quem pode transformar a vida e o destino de um homem. É só Deus quem pode acrescentar pessoas a uma igreja ou a uma célula. Esta é função exclusiva de Deus. Cabe a cada um de nós pregarmos o seu evangelho e fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Por esse motivo, como instrumentos de Deus, precisamos ter muito cuidado quando temos a alegria de colher um fruto de Deus, para que no nosso coração não repouse o orgulho. Este é um perigo muito grande que o líder de célula corre, que o discipulador corre, quando está colhendo muitos frutos. No início, o novo convertido está tão feliz, amando ao Senhor, está falando de Jesus para os seus amigos, apaixonado pelo Evangelho, pela transformação que Deus fez na sua vida.
E ele começa a pregar do amor de Jesus somente por desejo de que o nome do Senhor seja glorificado. Mas pode ser que chegue um dia que o Carlos está tendo um grande crescimento na célula dele, que ele chega na igreja e outro líder diz para ele assim: Carlos, que bom ver o que Deus tem feito através da tua vida. Entenda uma coisa, irmão, é importantíssimo na arte de liderar pessoas que nós tenhamos o costume e a prática de elogiar, de animar, de incentivar, de levantar e dizer: meu irmão, que bom que você veio, irmão, que bom que você está aqui, irmão, que fruto maravilhoso que você tem produzido, mas tem um problema grande, irmãos, que nós venhamos nos acostumar ou precisar dos elogios para continuarmos trabalhando. Com o tempo, todos nós temos o problema ou o perigo de começarmos a estar esperando elogios como se nós tivéssemos feito alguma coisa. Entenda que não somos nós que produzimos os frutos, mas é o Senhor quem produz e prepara a colheita. Nós apenas colhemos os frutos. Amém? Por isso precisamos avaliar o nosso coração, porque esse sentimento de orgulho, essa necessidade de uma autoafirmação, de um elogio, de que as pessoas vejam esse crescimento, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser mais bem visto do que outros, essa necessidade pode destruir a vida de um líder e o crescimento da colheita de um líder, porque nós não podemos tomar a honra para nós daquilo que não é nosso. Devemos sim construir tesouros no céu e na eternidade. Amém? Diz a palavra de Deus que ganhar uma vida vale muito mais do que ganhar o mundo todo. Então, se você já ganhou uma alma para Jesus, você é mais rico do que o maior milionário, bilionário, trilionário do planeta Terra. Amém? Só que você não está construindo para essa vida, você está construindo grandes tesouros para a vida que virá, porque ganhar uma alma vale mais do que ganhar o mundo todo. Mas é Deus quem deixa a sua colheita pronta, portanto não podemos pensar em receber uma glória que não é nossa. Vamos continuar plantando um tesouro no céu que é maior que o mundo todo. Vamos gastar mais tempo em oração, clamando ao Senhor para que Deus envie tanto trabalhadores quanto envie pessoas para as células, para a igreja, pessoas que tenham o seu coração transformados pela palavra de Deus. Não somos nós que acrescentamos pessoas ao reino de Deus, mas é Jesus que acrescenta pessoas, como acrescentava na igreja primitiva, quando diz lá em Atos dos Apóstolos que Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, aqueles que haveriam de ser transformados. É Deus que conhece o coração, é Deus que acrescenta. Se a sua vida está tendo pouco fruto, diga ao Senhor: Deus, produz mais fruto na minha vida, eu estou disposto a colher o fruto dessa colheita que já está madura. Amém? Se a sua célula está tendo pouco fruto, diga: Senhor Jesus, produz mais fruto na minha célula, me ensina a cuidar melhor dessas pessoas que tu tens me dado, porque eu quero entrar nessa colheita e colher esses frutos que a tua palavra diz, que já estão maduros. Segundo princípio, repita assim comigo: Senhor, me ajuda a falar do amor de Jesus. Alguns não se sentem capacitados porque pensam que não têm o dom de pregar ou o dom de evangelizar, mas isso é um paradigma a ser quebrado, porque evangelizar e fazer discípulos é o ministério de todo crente. Todo crente foi ordenado pelo Senhor Jesus a pregar o evangelho e a fazer discípulos. Isso não é alguma coisa, um dom, um atributo reservado a um ministério da igreja ou a um grupo de pessoas da igreja. Todo crente pode fazer discípulos. Toda pessoa, todo homem, toda mulher, solteiro, casado, viúvo, separado, toda pessoa crente, transformada pelo poder do Espírito, é capacitada por Deus
a pregar o evangelho e a fazer muitos discípulos para o Senhor. Portanto, evangelizar e pregar o evangelho não é uma opção, mas é um mandamento de Jesus para nós. A pregação do evangelho é o meio que Deus usa para trazer a sua palavra ao coração de uma pessoa e converter um perdido. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Primeiro ponto, é Deus quem produz o fruto dessa colheita. O próprio texto em João 4 diz que nós somos enviados para colher o que nós não cultivamos. Mas a função desses trabalhadores é pregar o evangelho, que essa poderia ser a vara que vai alcançar esses frutos, ou a foice que vai cortar essa colheita. É a pregação do evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim que só existe uma maneira de uma pessoa receber a fé da parte de Deus. E essa maneira é a seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos retrocedessem um pouco nesse texto, desde o versículo 9. E nós vamos ler todo o versículo 9, vamos ver qual é a problemática que Paulo está tratando nessa carta tão densa, tão complicada, tão maravilhosa. Seu simpósio de teologia, Paulo escreve aos Romanos. E desde o versículo 9 ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Paramos por aqui por um momento. Só existe uma maneira da pessoa ser salva, através da fé. E a fé produz uma confissão pública de fé, que é o que nós fazemos aos domingos, ou nas células, quando a pessoa levanta a mão e diz assim: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a palavra diz que aquele que confessa Jesus com seus lábios é salvo. Amém? Amém. Quantos salvos nós temos aqui que já confessaram Jesus? Diga amém. Versículo 11, como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há necessidade entre judeus e gentios, entre o povo da antiga aliança e depois todos os novos da nova aliança, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, vão invocar, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Portanto, meu irmão, você está desafiado nessa manhã a sair daqui e durante toda essa semana ficar com isso na mente, que o seu amigo, essas pessoas, ou esses frutos que Deus quer lhe dar, só poderão ser transformados por Deus se você sair da sua área de conforto e tomar uma decisão voluntária de falar do amor de Jesus, porque é impossível que eles escutem se não há quem pregue. É impossível que a fé recaia sobre o coração se eles não escutarem a mensagem do Evangelho sendo pregada a eles. E quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, o próprio Deus, através do seu Espírito, se encarrega de transformar a vida das pessoas e de fazer pessoas de condenadas, transformá-las de pessoas sem Deus para pessoas com Deus.
Amém? Mas a pergunta é: por onde começar? Por onde os discípulos de Jesus começaram os seus ministérios? Essa pergunta eu faço para você. Por onde que os discípulos de Jesus começaram o seu ministério? Quem sabe responda. Jesus começou por onde com os seus discípulos? Para onde que Jesus envia os seus discípulos a pregarem o evangelho? Para qual tipo de pessoa? Oi? Toda criatura? Ótimo, e tem um grupo específico de pessoas que Deus envia os seus discípulos a pregarem. Jesus enviou os seus discípulos aos oprimidos, aos pobres, aos escravizados por pecados, aos dominados por hábitos que controlam as suas vidas, a pessoas que carecem de uma intervenção de Deus nas suas vidas. Não sei o que Jesus via quando disse que a colheita estava pronta. Quando ele olhou talvez para Samaria, olhou para trás e viu Jerusalém. A gente sabe que Jesus estava caminhando e foi de Jerusalém até a Galileia. Eu creio que é esse o trajeto que Jesus estava fazendo. E como tinha uma rivalidade muito grande entre o povo de Israel e os samaritanos, quem fazia essa travessia atravessava o Rio Jordão para não precisar entrar em Samaria. E Jesus entrou em Samaria e depois de falar com a samaritana, ele olhou ou para Samaria ou olhou para trás, mas ele disse para os discípulos: olhem para os campos e vejam que os campos estão prontos para a colheita. Não sei o que Jesus viu quando disse que a colheita estava pronta. Se ele viu um povo arrependido ou quebrantado, se ele viu um judaísmo maduro, ou se viu apenas pessoas dispostas. Mais do que isso, acredito que quando Jesus olhou para a cidade, ele foi tocado pela triste situação que se encontrava o povo daquela época, e principalmente os samaritanos, que estavam adorando a Deus no Monte Gerizim, ao invés de adorarem a Deus no templo. Pessoas amarguradas, sem paz e deprimidas, duras de coração e a caminho da condenação. E no meio dessa revolta e agitação, Jesus diz que as pessoas estavam prontas para ouvir. Penso em tantos trabalhos voltados aos drogados, aos moradores de rua, a pessoas sem alimento, aos pobres, aos que mais estão amarrados por pecados e sofrendo nas mãos do diabo. Esses estão começando a colher onde Jesus começou a sua colheita, entre as ovelhas perdidas, entre os cativos, os de coração partido, os prisioneiros, os leprosos, os cegos, os pobres, os que choram, os de coração pesado, os oprimidos e aqueles que precisam de transformação na sua vida. Você conhece alguém assim? Diga amém. Por um acaso você já passou por algum mendigo e você passou reto e não parou para falar do amor de Jesus? Se você já fez como eu, diga amém. Por um acaso você já passou por alguma experiência no seu trabalho em que alguma pessoa estava ali compartilhando uma dor muito profunda e você ficou quieto sem falar do amor de Jesus? Por um acaso existe algum familiar seu que está passando por uma necessidade e precisa de uma intervenção de Deus, de cura divina, de libertação da depressão, que está sobrecarregado, que está cheio de demônios? Por um acaso existe alguém assim perto de você? Se existe, eu quero lhe dizer nessa manhã, os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão prontos para que eu e você saiamos do nosso lugar e comecemos a pregar o evangelho e falar do amor de Jesus. Se é que esse amor transformou a sua vida e se é que você está feliz com o amor de Jesus, eu estou. E eu gostaria que muitas pessoas, todos os meus vizinhos, todo o meu condomínio, se essa fosse a vontade de Deus, estivesse um dia aqui conosco, levantando as mãos para os céus e dizendo: Senhor, Tu és o nosso Deus. No momento mais duro na Coreia, foi o momento de maior crescimento da igreja,
Quanto mais preto estiver o tempo, mais branca estará a colheita. Amém? Quando mais duro estiver, passando aquela cidade por um momento mais duro, e nós sabemos que nós vivemos hoje, nos últimos tempos, no fim dos tempos, conforme relatam tantos textos, Mateus 24, entre tantos outros textos, na palavra que diz os dias, as coisas que aconteceriam, os sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus. E nós sabemos que nós estamos vivendo este tempo. Portanto, eu posso dizer para os irmãos com toda a convicção, essa palavra nessa manhã é profética sobre a sua vida, sobre a vida da sua célula, sobre a cidade de Porto Alegre. A cidade está pronta para a colheita, irmãos. E só não vai crescer com muitos discípulos quem não quiser, quem não se dispor a trabalhar para o Senhor. Porque a cidade está pronta para a colheita. Muitos irmãos de célula têm chegado para mim a cada staff, ou a cada vez que a gente se encontra, e diziam assim: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha célula. Porque eu estou tendo um acréscimo tão grande de pessoas. Irmãos, isso é nada mais, nada menos do que a resposta de que de fato a colheita está branca. De fato, os campos estão prontos para serem colhidos. Terceira sugestão prática e estratégia que Deus tem nos dado para alcançarmos muitas almas para Jesus, para entrarmos nesses campos com toda a força e entusiasmo e colhermos os frutos que o Senhor já tem preparado. Repita assim comigo, olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, não negligencie, mas tenha o prazer e o privilégio de fazer muitos discípulos. Irmãos, eu quero fazer discípulos de verdade. Eu não quero estar brincando de fazer discípulo, nem envolvido só num sistema ou numa regra. Eu quero que Deus me dê a graça de fazer muitos discípulos de Cristo. Eu quero tanto, irmãos, que Deus lhe dê a graça de fazer discípulos. Imagina, Marcelo, daqui a alguns anos, o Marcelo com muitos discípulos. E alguém perguntar na igreja assim: de quem que tu é discípulo? E a pessoa vai dizer: o meu discipulador é o Marcelo. Faz quanto tempo que ele te discipula? Já faz uns 10 anos que ele me discipula. Ele tem me ensinado tantas coisas a respeito da palavra. Ele é o meu discipulador. Quem que é o teu discipulador, Bruno? Maurício, amém. Maurício, quem que é o teu discipulador? Claudinho, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vanderlei, quem é que te discipula? Carlos, amém. Já temos muitas correntes de discipulado no meio da igreja. Marcelo, quem é que te discipula? O Zé. Zé, quem é que te discipula? Eu? Puxa vida, que desafio. Irmão, sabe quem é que me discipula? Pastor Iva. Amém. Amém. Irmão, se você não tem discipulador ainda, você não sabe o que você está perdendo. Mais ainda, se você não está sendo discipulado por ninguém, e se você não está animado a discipular alguém, irmão, você, desculpa me falar isso, mas você está bem longe daquilo que Jesus deixou como mais importante. Antes dele ascender aos céus, ele disse: olha, façam discípulos de todas as nações. Depois de falar do amor de Jesus e alcançar uma pessoa com a pregação do Evangelho, preciso cuidar muito bem dela. O meu trabalho, o seu trabalho não termina quando você vê essa pessoa chegando aqui na frente dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu quero lhe dizer que o seu trabalho recém está começando. Seu trabalho recém começou, você simplesmente encontrou um fruto que estava pronto para a colheita. E Deus está lhe dizendo: Zé, eu vi que tu tem capacidade para cuidar desse fruto. Irmãos, uma coisa muito importante: a maior responsabilidade pelas almas não é do pastor, mas é do discipulador delas.
Às vezes a gente pensa, o Vanderlei está discipulando alguém, o Rafael está discipulando alguém, o Carlos Eduardo está discipulando alguém, mas de fato o maior responsável por toda a igreja é o pastor. Equívoco. Eu sou o maior responsável pelos irmãos e pelas famílias que eu e a Antonella discipulamos. Agora você é o primeiro e maior responsável pelas pessoas que você discipula. Portanto, se você tiver em algum momento importante da sua vida, não espere sempre que o seu pastor esteja lá, ou que um presbítero da igreja esteja lá, mas espere sim que o seu discipulador esteja do seu lado. Espere que o seu discipulador esteja com você, sabe por quê? Porque ele é o maior responsável, é o primeiro responsável pela sua vida. Mais do que o pastor, mais do que o presbítero, mais do que o líder de macrocélula. O que acontece é que quando esses irmãos, por serem mais novos na fé, encontram alguma dificuldade, eles vêm até nós, até os presbíteros, homens experimentados, até os líderes de macrocélula, que já tiveram crescimento em célula, já discipularam pessoas, pastores da igreja, conforme a palavra diz, anjos de Deus sobre a igreja, chegam até esses homens e pedem água, e pedem ajuda, e pedem cobertura espiritual. E a igreja responde dando a cobertura, mas o maior responsável por você, dentro da igreja, é o seu discipulador, que se você não tem ainda, procure um urgentemente, porque todo crente deve ser bem cuidado, bem discipulado, e crente que é bem cuidado e bem discipulado, é crente que dá muito fruto e discipula muita gente, amém? Cuidar de um novo convertido dá trabalho, tanto quanto cuidar de um recém-nascido, porque a palavra diz que quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Mas eu quero dizer para os irmãos que é um trabalho muito prazeroso. Talvez você me pergunte, mas pastor, qual é a base bíblica para isso? Mateus 28, capítulo 19, versículo 20, diz assim, vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Depois que esse discípulo recebe Jesus, o próximo passo é que ele esteja pronto para ser batizado nas águas, para que depois ele continue caminhando no Senhor e aprendendo, sendo ensinado a viver uma vida como Cristo viveu. Por isso todo crente fiel, deve estar sendo discipulado por alguém e deve estar discipulando alguém, até poder ter a sua própria célula. Minha pergunta é, quem é seu discípulo? Quem você tem discipulado? Quais as pessoas que Deus tem colocado um peso no seu coração por elas? Há quanto tempo já faz que você recebeu Jesus na sua vida? E quantas pessoas você tem cuidado? Se você cuidar bem daqueles que Deus colocou na sua mão, você continuará colhendo muitos e muitos e muitos frutos. Amém? Mas a verdade é que nós não precisamos ter muitas habilidades. E esse é um segredo tremendo, irmãos, do discipulado. Por muitos anos a igreja entendeu que discipulado é uma série de lições de um curso bíblico. Tanto que eu tenho lido muito sobre discipulado, o presbítero Carlos também, que tem feito o segundo nível da escola de servos, que fala sobre discipulado. Mas por muitos anos a igreja entendeu que discipulado era somente ensinar a Bíblia. Por isso, se você procurar na internet curso de discipulado, você vai encontrar ali vários cursos de doutrina bíblica. Mas nós entendemos que discipulado vai muito mais além disso. Jesus levou 3 anos da sua vida para viver perto de 12 homens. E só perdeu um deles, que o próprio Jesus disse era o filho da perdição. E o mais interessante é que Jesus, durante todo esse tempo, ele já sabia que Judas era o filho da perdição e conseguiu conviver ao lado de Judas. Durante todo esse tempo. Durante todo o tempo, Jesus esteve ao lado de Judas, deixou que Judas administrasse todos os recursos de todo o projeto missionário de Jesus. Nada contra quem administra recursos,
né? Pelo contrário. Mas Jesus teve uma habilidade tremenda de lidar com Judas durante todo o momento, junto com todos os outros discípulos genuínos de Jesus. Mas Jesus não perdeu nenhum deles. Mas Jesus, além de ensinar a palavra, ele gastou tempo de qualidade. Eu preciso pedir muito para o Senhor que Deus me dê sabedoria para discipular bem mesmo os homens e as mulheres que Deus tem colocado debaixo da nossa responsabilidade. Eu creio que eu ainda não tenho feito um bom trabalho. Porque se eu estivesse fazendo um trabalho tão bom, eu acredito que nós já teríamos tido um crescimento muito maior de discípulos na igreja. Mas Deus vai nos dar graça. Sabe por quê? Porque Jesus nessa manhã está dizendo para a gente olhar os campos e ver que os campos estão prontos. Deus está nos preparando como igreja, dizendo, eu estou vendo que a igreja está pronta para colher muitos frutos dessa pequena igreja em Porto Alegre, da Cerro Azul. Eu vou levantar muitos trabalhadores para a minha seara. Irmãos, todos nós podemos ser trabalhadores eficientes e eficazes para a obra do Senhor. Só precisa de uma coisa. E essa característica todo discipulador precisa ter, irmãos, é mais importante do que qualquer outra característica que um discípulo ou discipulador precisa ter. É mais importante, mais fundamental, mais essencial do que qualquer outra coisa, até do que, escutem o que eu vou dizer que é muito importante, até do que talvez o poder e a manifestação do Espírito. E essa característica é a seguinte, repita assim comigo, disponibilidade. Irmão, sabe por quê? Porque os discípulos não precisavam ter muitas habilidades, pois habilidades o próprio Senhor da seara dá aos seus trabalhadores. Mas eles só precisam ter disponibilidade para fazer essa colheita. E por que eu falo de disponibilidade, talvez até antes do fator mover do Espírito? Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não tiver disponibilidade para que Deus fale com você, você pode ficar tranquilo e certo de que talvez Deus não vai falar com você. Se você não tiver disponibilidade para servir ao Senhor, esse foi o maior problema, eu falei no domingo passado, que foi o maior problema de muitos discípulos que queriam seguir ao Senhor, mas eles disseram, olha, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, deixa eu fazer outra coisa. Irmão, se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa e sacrificar alguma coisa em prol do reino de Deus, você não poderá ser um bom discípulo de Cristo, você não poderá ser um bom discípulo de ninguém e você não poderá discipular ninguém. Porque para ser discípulo de verdade, é necessário que tenhamos disponibilidade. Irmãos, me perdoem se você está pensando que, pastor, mas para ter disponibilidade com todo o meu trabalho, tem irmãos que trabalham demais secularmente e são discípulos excelentes que têm dado muito fruto. E tem irmãos de tempo integral também que se trabalha demais todas as semanas, das 6:30 da manhã até a noite, aqui na igreja, que também precisam encontrar tempo para serem discipulados e terem disponibilidade para cuidar de vidas, de pessoas, de almas, pregar o evangelho e gastar tempo para fazer discípulos. O discipulado requer disponibilidade. Depois do diálogo de Jesus com uma samaritana, os discípulos retornam de comprar comida. E aqui eu gostaria que os irmãos prestassem atenção e nós já vamos para o último ponto. Jesus está voltando de comprar comida, ou melhor, Jesus está falando com a samaritana, ele está vindo da Judéia, de Jerusalém, indo para a Galiléia, que está mais acima, mais no norte, aqui à direita fica o Rio Jordão. E Jesus está indo da Judéia, tem que passar por Samaria para chegar na Galiléia. E ele diz para os discípulos, vamos entrar para Samaria. E enquanto os discípulos saem para comprar comida, Jesus num poço encontra uma samaritana e começa a conversar com ela.
e falar do projeto de Deus. E é nesse período que Jesus diz um texto que nós utilizamos muito, quando nós estamos cantando e adorando ao Senhor. Quem é que lembra do texto? Esta é a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está explicando para aquela samaritana, olha, não é nem no Monte Gerizim, não é nem só lá no templo, mas os verdadeiros adoradores, já chegou a hora. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em todos os lugares. E é nesse momento que os discípulos voltam com a comida e acham estranho, porque Jesus está falando com uma mulher, que não era muito comum para um mestre daquela época, quanto mais uma samaritana. E quando esses discípulos oferecem um alimento a Jesus, Jesus responde, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu lhes digo, porém, abram os campos, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus está explicando para os seus discípulos, olha, vocês andam muito preocupados com o que comer, com o que vestir, vocês andam muito preocupados com essas coisas temporais. Vocês andam dizendo que daqui a 4 meses virá a colheita. E aí Jesus se referia à colheita de fato, à colheita dos campos. E Jesus volta e diz, olha, mas eu quero dizer para vocês espiritualmente, se vocês olharem bem para os campos, vocês estão perdendo tempo, porque os campos estão prontos para a colheita. E Jesus disse, eu não quero comer, muito obrigado, porque a minha comida é fazer a vontade do Pai. E aqui Jesus nos ensina que vale muitas vezes a pena sacrificar coisas que nos interessam para honrar o nome do Senhor e fazer a vontade do Pai. É muito prazeroso, irmãos, quando nós temos a alegria de perder um dia de folga, um momento para estar em casa com a família, para servir uma pessoa que a gente ama na fé, porque o prazer que a gente recebe espiritual e a paz de Deus, de sentir que a missão está cumprida, de sentir que você foi para aquela casa e pôde levar uma palavra de ânimo, libertar aquela vida da opressão do diabo, transformar aquela vida, plantar uma semente da palavra do Evangelho, gastar tempo com um amigo que não é crente, jantando, comendo junto, por mais que você não tenha toda a afinidade que você gostaria, ou melhor, se você não tem afinidade, não é amigo, né? Mas um companheiro que não é crente, que você não está com ele porque tem toda a afinidade, mas você está com ele porque você quer alcançar aquela pessoa com a pregação do Evangelho. E aí você gasta horas, gasta telefone, gasta a sua vida e procura, e a pessoa sempre lhe driblando. Entenda, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Enquanto os discípulos estão preocupados com a comida física, Jesus está preocupado em alcançar aqueles que estão perdidos, investir tempo neles, quebrar os preconceitos e abrir mão de qualquer outra coisa que não seja fazer a vontade do Pai. Quando a igreja aprender a cuidar bem dos novos convertidos, Deus acrescenta. Creio que Deus vai acrescentar muitas almas sobre a vida de todo crente que estiver disposto a cuidar de alguém. Amém? Quarto e último ponto. Eu disse para os irmãos que nada é novo. Tudo os irmãos já sabem. E aí eu quero lhe dizer uma coisa bem prática, que faz parte do sistema que a igreja escolheu, que Deus nos deu como visão para alcançar as pessoas. E é um nome muito comum. E é uma sugestão que eu lhe dou se você quer colher os frutos dessa colheita que já está madura. Olha para quem está do seu lado, mais uma vez, tenha paciência comigo e diga assim, irmão, querido, que Deus coloque um desejo profundo no seu coração, de ter mais do que discípulos, mas ter uma grande, muito grande, célula que se multiplica. Amém. As células são uma estratégia utilizada na nossa igreja que resgatam o estilo da igreja primitiva.
E aqui eu gostaria de lançar para os irmãos algumas ideias muito interessantes, e com isso nós encerramos. Hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade espera as coisas em casa, sim ou não? O que a gente faz quando a gente quer comer uma pizza hoje? Liga, né? Quando a gente quer pedir um X, o que a gente faz? Te liga. Quando a gente quer comer um sushi, o que a gente faz? Liga. Quando a gente está correndo com uma medicação, o que a gente faz? A gente sai de casa? Não. O médico não vem até em casa, mas a medicação vem até em casa. Daí a gente liga para um amigo que já teve a mesma enfermidade, ele vai nos receitar o remédio. Aconteceu comigo ontem, eu nem vou dizer com quem foi. E depois a gente liga, porque a gente não precisa sair de casa. O que acontece com a televisão hoje, com o Faustão e com o Gugu? Desliga. Seria bom. Mas eles fazem de tudo para manter você na sua casa, na frente da televisão. Apelam para a mulher sem roupa, né? Apelam para coisas emocionantes, fazem de tudo para que você, só sentado no seu sofá, tenha todos os tipos de emoções sem sair de casa. E o que as igrejas têm feito hoje, equivocadamente, no meu ponto de vista, têm usado os canais de televisão para incentivar as pessoas a ficarem em casa e não saírem mais de casa. E eu acredito que é quase onde nós precisamos chegar. Mas Deus nos deu um modelo muito melhor, amém? Que são os pequenos grupos. Irmãos, é um modelo que resgata os princípios da igreja primitiva. Nós vamos buscar as pessoas em casa através dos pequenos grupos e através das células. Nós vamos, como está indo a onda da nossa sociedade, não se mundanizar, mas aproveitar a mentalidade comum do povo, que recebe as coisas em casa. Nós vamos bater de porta em porta, de casa em casa, e oferecer a mensagem do Evangelho. Pastor Ivan. É justamente o que está aqui. O pastor Ivan está falando. O mundo copiou de nós. Irmãos, isso que eu estou transmitindo para os irmãos, eu vou ler aqui um parágrafo que eu creio que vai deixar os irmãos, não pasmos, mas algo muito interessante. De muitos anos atrás, que a gente costuma dizer que a igreja perdeu a essência da igreja primitiva. Lá no início, a igreja se reunia nos lares. Lá no início, a igreja se reunia nas casas. Tem 4 livros do Novo Testamento que fala sobre, que são direcionados a igrejas que ainda se reuniam apenas nas casas. Porque não tinham ainda a reunião da grande congregação da igreja. Era um embrião pequeno e reuniam-se apenas nas casas. Mas posteriormente, Paulo fala por muitas vezes, entre elas um texto que eu anotei, Atos 20, 20. Abram lá em Atos 20, 20. E esse texto diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. E esse é um dos textos que eu entendo, pelo menos, que Paulo se refere a 2 tipos de reuniões, importantes para o crescimento de um crente. E alguns pastores, um pastor que eu escutei falando, ele fala de uma igreja com 2 asas. Irmão, coloque uma coisa na sua cabeça, em nome de Jesus, que eu preciso colocar na minha também. Que um crente sadio é um crente que está sendo discipulado e faz discípulos, que participa de uma célula, porque ali ele está sendo pastoreado por um grupo de koinonia, de evangelização, uma estratégia de evangelização, nos lares, nas casas, o que é bíblico, o que a Bíblia nos ensina claramente que a igreja que Jesus deixou, depois dos 400 anos, depois de Constantino, foi que a igreja começou a se institucionalizar.
e não que a instituição seja ruim. O apóstolo Paulo está falando que ele pregava publicamente e de casa em casa. Ele falava nas reuniões públicas, talvez nas sinagogas, ou nos lugares que depois a igreja começou a se reunir, e também de casa em casa. Paulo recomenda aos colossenses, olha, não deixem o hábito saudável de congregar. O crente que amadurece, ele é ganho através da célula, mas depois ele deve ter, pelo Espírito Santo, produzido o desejo de congregar também aos domingos. Porque essa reunião coletiva que nós temos de toda a igreja, porque a célula tem todas as partes importantes para o corpo, mas a célula vive em função do corpo. A célula sozinha morre. Portanto, a estratégia de pequenos grupos, aquilo que nós nomeamos de célula, não é nada novo, mas a igreja está resgatando os princípios que se perdeu por um tempo, ou pelo menos a nossa, ou as igrejas pentecostais. Mas é interessante que a gente vê que o que a igreja não aproveita, o mundo aproveita. Alguém já viu alguém formado como bacharel de Umbanda? Não, né? Como é que esses centros satânicos acontecem? Quem é que lidera esses grupos? São pessoas formadas e graduadas e treinadas ou são leigos? São leigos. Aonde geralmente que eles começam? Nas casas. E a gente vê que aquilo que a igreja não aproveita da estratégia de Deus para crescimento, o diabo usurpa e aproveita. E hoje, graças a Deus, a igreja tem entendido que o trabalho de evangelizar e fazer discípulo não é coisa só para pastor, mas é coisa para todo crente, salvo e remido e batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós queremos resgatar isso porque acreditamos que dessa maneira nós vamos poder colher os frutos dessa colheita que já está madura. E com esse texto agora, Carlinhos, por favor. Eu não poderia terminar essa palavra sem falar de um homem que vocês têm escutado eu falar há bastantes dias. Bastante dias. Acho que o bastante não tem plural, né? Bastantes tem? É, sabia que tem. Vários dias, é melhor, né? Mas Richard Baxter, daí a gente diz assim, a igreja perdeu essa semente maravilhosa que Jesus deixou lá na igreja primitiva. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos, talvez algumas igrejas perderam, nem todas. Olha o que esse autor do livro Descanso Eterno dos Santos, que nós temos lido já fazem 4 semanas e falado sobre ele. Olha o que ele fala no ano de 1600, esse homem que revolucionou uma cidade inteira através da pregação do evangelho. Sabe qual estratégia que ele usava? Eu vou ler aqui as palavras dele. Portanto, tenham o costume de se reunir, além da reunião mais coletiva na congregação, não para dar vazão às opiniões, se reunir além da reunião coletiva na congregação, se reúnam outras vezes, não para dar vazão às opiniões insanas, nem para manifestar desgosto pela reunião pública. Conselhos de Richard Baxter para os pequenos grupos. Nem em oposição à reunião pública, nem no mesmo horário da adoração coletiva. Será que ele teve no nosso staff? Nem para criar uma divisão sem fundamento, nem para se separar da igreja onde vocês são membros, nem para destruir a igreja, a antiga igreja, para que você possa reunir uma nova a partir da ruína daquela, desde que a antiga tenha o essencial e haja esperança de reformá-la. Mas a responsabilidade para a qual eu gostaria que vocês se reunissem é esta: orar juntos pela igreja e por vocês, unir-se em louvores a Deus, apresentar suas inquietações e dúvidas e medos e chegar a decisões, estimular uns aos outros em amor, para que tenham um caminhar santo e divino. E tudo isso, não como uma igreja separada, mas como uma parte mais diligente da igreja que o resto. Quanto ao tempo da redenção e ajuda mútua para que caminhem em direção ao céu. Essa é a função da célula.
Ela é a segunda asa do avião. Amém? A célula existe em função do corpo. O crente maduro aprende a congregar e participar de uma célula. E por último, uma célula sadia. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém algum dia já fez um curso para o seu próprio corpo de como ajudar a sua célula a multiplicar mais? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a célula do nosso corpo tem uma capacidade autônoma de multiplicar. Ela multiplica sozinha. Repita-se comigo. A célula multiplica naturalmente. Eu quero lhe dizer uma coisa: se a sua célula não tem multiplicado, reformule, mude, pare, comece de novo. Porque a célula saudável, ela multiplica. O pequeno grupo saudável, ele multiplica. A célula sadia tem todas as características do corpo e ela é plenamente capaz e poderosa para se multiplicar. Jesus lá em Gênesis disse um princípio maravilhoso para o homem. Ele não diz assim: olha, o cálculo de vocês daqui para frente não é a soma. Mas Jesus diz assim: multipliquem-se e encham a terra. Esse é o nosso cálculo, não a soma, mas a multiplicação. Você sabe por quê? Porque os campos estão maduros e a colheita é abundante. Está na hora de começar a colheita. Amém? Está na hora de começar a colheita. Repita-se comigo: Senhor, nós cremos que está na hora de começar uma grande colheita. Diga para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu estou pronto, eu quero. Envia a mim, eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero entrar nesses portões dessa fazenda maravilhosa e colher todos os frutos. Quero colher o fruto que eu encontrar na minha frente, eu quero sair colhendo através de 4 pontos. Entender que é Deus quem faz a colheita. Segundo, eu preciso pregar para que essas pessoas sejam alcançadas. Terceiro, eu preciso fazer discípulos para o Senhor. E quarto, a estratégia que Deus nos deu para a igreja: vamos reunir esses discípulos em células que multipliquem, que dão muito fruto, que nos dão alegria. Amém? Eu gostaria de, antes de nós encerrarmos, primeiro de orar com você, mas orar com você de uma maneira diferente. Eu quero que todas as células se reúnam e que os discípulos estejam perto uns dos outros. Só estão liberados aqueles que são discipulados por alguém que não está na sua célula, tá? Mas que todas as células da igreja se reunissem. Que você se reúna com aquela pessoa que tem cuidado de você. Se alguém tem 2 células, então que se reúnam em 2 células diferentes. Por mais que o líder seja o mesmo. E aqueles irmãos que não têm célula, o pastor Ivan e a Antonella vão estar aqui na frente para orar com vocês. Reúne as pessoas da sua célula e nós vamos orar a Deus para que Deus continue nos abençoando. Vamos fazer um círculo aqui na frente, aqueles irmãos que estão sem célula agora. As irmãs ficam aqui com a Antonella, os homens ficam aqui com o pastor Ivan. E nós vamos orar para que Deus nos dê a capacidade de termos uma colheita muito grande, de muitos e muitos e muitos frutos. Amém? Amém? Amém. As irmãs que não têm célula, a irmã Maria Delfina, vai um pouquinho mais para lá, por favor. Isso, a irmã Maria Delfina tem célula. Isso. Rubens, os homens para cá com o pastor Ivan. Subam aqui, a célula do Edinho pode subir aqui. Viu? Ninguém mandou ser célula de quem está aqui no púlpito, agora tem que subir. Isso. Isso. Eu gostaria que você orasse agora e pedisse ao Senhor: Senhor Jesus, nos melhora, nos ajuda, nos planta isso no nosso coração. Nós queremos receber essa colheita na nossa vida, no nosso grupo, na nossa célula. Queremos multiplicar. Feche seus olhos e ore a Deus. Enquanto o ministério de louvor está orando e cantando, ora ao Senhor, clame ao Senhor.
eis-me aqui. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei a glória para as nações. Eis-me aqui, eu irei. Senhor Jesus, nós recebemos essa palavra nessa manhã como a palavra de Deus para nós. Palavra de Deus pelo Teu Espírito sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, Senhor. Se de fato os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, Senhor, nós estamos dispostos nessa manhã para colher muitas almas para Ti, Senhor. Oh Pai, capacita cada célula, cada grupo de discipulado, cada homem, cada mulher, para que venhamos discipular bem as pessoas que Tu tens nos dado, cuidar bem de todas as pessoas que Tu tens plantado no nosso meio, Senhor. Se por um acaso temos perdido tempo com as coisas do mundo, somente construindo para nós, ó Pai, deixando de edificar para o Teu reino, nos perdoa, ó Pai, mas nessa manhã queremos ser potencializados pelo Teu Espírito, para alcançar, ó Pai, muitas vidas para Ti, todas as vidas que Tu queres nos dar, ó Pai. Ministra na minha vida, no meu coração, me ensina a ser um discipulador melhor, me ensina a discipular melhor de acordo com a Tua palavra. Ó Pai, produz aqui no meio nessa noite muitos homens e mulheres, discípulos amados, discipuladores excelentes, que vibrem pela salvação de almas. Ó Pai, que sejam dispostos a pagar um preço e alcançar alguém, estender a mão para um vizinho, estender a mão para um amigo, estender a mão para um necessitado, por uma pessoa sobrecarregada, por uma pessoa que tem enfrentado um problema difícil, que chegamos aos hospitais, Senhor. Oh Pai, nos tira somente deste lugar, mas que venhamos alcançar as pessoas onde elas mais têm necessidade, ó Pai. Oh Pai, tira do conforto das nossas casas, tira-nos, ó Pai, do conforto do nosso lar. Oh Pai, tira-nos do conforto do nosso automóvel, que possamos, ó Pai, parar nos lugares e sermos atalaia, Senhor Jesus, que de fato pregamos o Evangelho para pessoas, ó Pai, que carecem de escutar uma palavra, para que a fé seja produzida no coração, Senhor. Anima-nos nessa manhã em nome de Jesus. Oh Pai, anima a nossa fé nessa manhã em nome de Jesus. Nos encoraja nessa manhã em nome de Jesus. Nos capacita nessa manhã em nome de Jesus. Oh Pai, é isso que nós te pedimos. Oh Pai, é isso que nós queremos e para isso nós nos dispomos nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei a tua glória às nações. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei tua glória para as nações. Amém, irmãos. Deus nos dê desejo de cuidarmos muito bem das pessoas. Amém? Amém? Que nós venhamos sair daqui nessa manhã e essa palavra possa ter de fato produzido algum fruto na nossa vida, para que possamos construir a nossa casa de fato num alicerce sólido,
quer colocar em prática aquilo que nós temos escutado. Amém? Se você está alegre com isso, e se você crê e recebe essa profecia, eu gostaria de sentir o seu entusiasmo nessa manhã, com um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Dá-nos, ó Pai, a cidade de Porto Alegre. Dá-nos, ó Pai, as cidades ao redor de Porto Alegre. Estamos dispostos, Senhor, a colher os frutos dessa colheita que está pronta. Aleluia! 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 Amém! Amém! E amém! Saia daqui crendo que essa palavra vai produzir a multiplicação que você tanto espera na sua célula. Essa palavra vai avivar o seu ministério, amém? Amém! Parabéns a Maria do Carlos, a Daniela Lira, que está aqui, ao Vicente, que vem à noite, a Júlia Cardoso, onde é que ela está? Não está, não sei se voltou lá de fora. A Carolina Mendes, e hoje o Eloí e a Tchellen, eles estão aí? A Tchellen está ali. É isso, né? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus te abençoe, é a nossa oração, que lhe dê sua graça e sua proteção. Eu tenho 2 anúncios e um convite. Tem alguém aqui hoje que pela primeira vez quer dizer: Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador da vida? Tem alguém que quer fazer isso hoje pela primeira vez, que nunca fez antes, que o Espírito lá traz uma pessoa? Amém? Amém. Tem mais alguém que quer fazer isso hoje pela primeira vez, que nunca fez isso e quer dizer: Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador, de fato meu coração está pronto, eu quero te receber como Jesus e Senhor da minha vida. Tem mais alguém que quer acompanhar esse jovem a fazer isso? Levante a sua mão se tem mais alguém. Tem mais alguém? Se não tem, levante a sua mão para cá. Amém. Há uma festa no céu e há uma festa tremenda na terra. Amém. Nessa noite teremos um grande culto às 19 horas. Muitos irmãos, aqueles irmãos que não têm vindo nos cultos à noite, eu quero lhe dizer que cada domingo, os cultos à noite, tem tido mais pessoas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nessa manhã o grupo dos irmãos lá do Desafio não pôde estar conosco, certo? Mas domingo que vem eles vão estar. E que Deus nos abençoe grandemente. Carlos, anúncios aqui. O ônibus no dia do encontro sairá às 19 horas e 30 minutos. Sexta-feira agora, 19 horas e 30 minutos. Se você não se inscreveu para o encontro, não perca. Maravilhoso. E tem escondidinho de carne aqui atrás para levar, 7,50. O Cristo que habita em mim. Saúde do Cristo que habita em você. O escondidinho está ali. Que Deus os abençoe. Deus